Bom, gente, então vamos lá iniciar nosso aulão da saudade, né? Ver um pouquinho mais a fundo, na verdade, sobre cílios, né? Vamos ver um pouquinho de cada coisa que a gente já viu em sala de aula aqui para dar uma revisada bem legal no nosso conteúdo. Pode passar. Tá? Eu trouxe aqui uma frase, né, para a gente que está passando por esse momento, né, que o impossível ele é desculpa para o desistente, coisa que a gente não é, né? E o desafio ele é para o vencedor. Então nós somos vencedores e a gente está só passando por um desafio, né? Que isso vai tornar a gente mais forte, né? Lá na frente e retrata bem o que a gente está passando agora no momento, tá? Então, só para ficar uma frase aí para vocês, pode passar. Bom, gente, então iniciando o nosso conteúdo, eu quero trazer um pouquinho, né, sobre biossegurança, que é o que a gente sempre enfatiza em qualquer início de curso na área da beleza, principalmente, né? Porque é um ponto muito importante a gente está falando sobre biossegurança, que nada mais é do que a segurança da nossa vida, né? Da nossa vida e da vida do nosso cliente. Então, a gente tem que estar resguardando, a gente tem que estar resguardando o nosso cliente de qualquer possível infecção, doença, né, que possa estar tendo durante o nosso procedimento. Então, é de suma importância a gente estar utilizando os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, jaleco, né? Assim como a gente também tem que estar protegendo o nosso cliente, usando touca, né? E os demais EPIs que a gente pode estar usando nele e também que a gente pode estar usando para estar se resguardando durante o nosso serviço, né? Então, a biossegurança, ela nada mais é do que essa segurança à nossa vida, tá? Pode passar. E aqui a gente vai iniciar vendo um pouquinho, né, da história e do surgimento dos cílios, tá? Bem brevemente, né? Os primeiros relatos dos cílios foi em 1911, né? Foi quando a Anna Taylor ela obteve uma patente lá nos Estados Unidos para um pequeno tecido, onde ela colocou fios minúsculos, né, nas pontas desse tecido em formato de côncavo, que era implantado através de uma fita adesiva sobre a pálpebra, né? Então, aí foram os primeiros relatos de cílios postiços, né? Que hoje estão como a gente conhece, né? E eles ficaram famosos quando, em 1916, um diretor de cinema, ele aplicou esses cílios, né? Porque ele queria realçar o olhar de uma das suas atrizes. Então, naquela época, as maiores influências que a gente tinha era dentro do cinema. Então, as atrizes do cinema, tanto com maquiagem, com corte de cabelo, eram quem mais influenciava as mulheres do dia a dia. E dessa forma foi que os cílios passou a vir mais à tona, né, até chegar no dia a dia das mulheres como a gente tem hoje, né? Tem mulher que não sai de casa sem cílios. E atualmente a gente tem diversos tipos de material sintético e material natural, né? Como a gente vê por aí que hoje existe o pelo do mink, que ele é um animal, né? E que existem cílios já feitos com esse pelo natural do mink, que tanto é usado para fazer os cílios postiços, como também em algumas extensões de cílios são utilizados esse tipo de material natural, certo? Pode passar aí. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as técnicas que a gente tem dentro do nosso mercado, né? A extensão de cílios fio a fio, ela se iniciou pelo fio a fio clássico, né? Que era onde era colocado, aplicado
um único fio fake sobre o fio natural. E daí vieram as outras técnicas, né, que as mulheres queriam mais volume. E hoje em dia a gente vai ter o volume russo, o híbrido e o mega volume. Então, o que são cada uma dessas técnicas, né? Na fio a fio clássico, ela consiste nessa aplicação de um fio fake sobre um fio natural da cliente. Já no volume russo, consiste na aplicação de um fã, que ele é formado, né, ele é montado manualmente na hora da aplicação por de 3 a 6 fios sobre um fio natural do cliente, o que já vai dar bastante volume, né? E o híbrido, ele é uma técnica que ele é a mistura do fio a fio com volume russo. É quando eu vou implantar um fio sintético no fio natural da cliente e no outro eu vou criar um fã, né, com de 3 a 6 fios, dependendo, e vou estar revezando. Um fio eu vou fazer o fio a fio clássico, no outro fio eu vou fazer um russo, para estar intercalando. E já o mega volume, né, como o nome diz, ele consiste na aplicação de fãs também, assim como no volume russo, só que ao invés de ser de 3 a 6 fios, ele vai de 6 a 14 fios por cima de um fio natural, né? E sempre que perguntam se o mega volume ele não é prejudicial aos cílios, porque eu vou colocar até 14 fios sintéticos em cima de um fio natural, né? A gente sempre acha que ali vai fazer mal ao fio natural da cliente. Mas os fios que são utilizados nessas técnicas, eles têm um peso diferente. O fio do fio a fio clássico, ele vai ser um fio um pouquinho mais pesado. E já lá no volume, no mega volume, é como se eu pegasse um fio do fio clássico e dividisse ele em 14, dando a impressão de volume, mas o peso vai ser o mesmo. Porque o fio natural da gente, ele só aguenta até certo peso, né? Ele só aguenta o dobro do seu peso. Então, vamos supor, ele pesa 10, ele só aguenta 20, tá? Então, todas essas técnicas realizadas conscientemente, usando o material adequado, no peso adequado, nenhuma delas vai fazer mal ao olho ou aos cílios da cliente, levando à queda desse fio. Todas feitas de forma correta, né? Com a manutenção também correta, a cliente não vai ter nenhum tipo desses prejuízos, né? Já os tufos, né? Eu coloquei como observação os tufos. Os tufos, eles existem no mercado já pré-fabricados, né? Diferente de um fã. Um fã eu monto na hora. O tufo não. O tufo, ele já vem pré-fabricado ali e eu vou estar implantando ele na pele da cliente, não é em cima do fio, né? Então, o tufo, ele é para ser utilizado como cortiço. Ele não serve para ser utilizado com aquela cola permanente, né, das técnicas de extensão, tá? Se eu pegar um tufo, um fio pré-fabricado, utilizar uma cola permanente e aplicar sobre os cílios da cliente, aquele cílios vai pesar muito no olho dela e aí eu posso gerar uma queda do fio. Ainda mais uma alergia, porque a cola que a gente utiliza permanente, ela não pode entrar em contato com a pele, né, da cliente. Ela é uma cola altamente alérgica, né, que possui formaldeído na composição, que possui outros ativos muito fortes, né, e é uma cola que ela foi feita para ser utilizada no pelo, não em cima da pele. Por isso que é errado o uso de tufos, né, com essa cola permanente, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho da fase, né, de crescimento, entender um pouquinho sobre a fase de crescimento, sobre a queda desse fio, né? Porque a gente sabe que fio, né, cílios a gente perde todos os dias. Todos os dias eu perco de 2 a 5 fios, né, a 5 cílios por olho, né? Mas a cliente, ela só vai perceber isso quando ela fizer
uma extensão. Aí ela vai perceber cada fiozinho que cai, né? Para ela estar ali dizendo, olha, eu cheguei em casa e caiu 2 fios, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa fase de crescimento, né? Do tempo de cada fio, de cada cílios, para saber como é que acontece, tá? Para começar, a fase de crescimento dos cílios, né? Assim como todos os pelos do nosso corpo, são 3 fases: a fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. A fase anágena, ela é a fase de crescimento do fio, né? Então o fio está crescendo ali, ele está ligado ao bulbo, está sendo nutrido para ter todo esse crescimento, né? A fase catágena, ela é uma fase que o fio ele para de crescer, ele estagna por um tempo, né? Ele para ali e fica quietinho, ele ainda está um pouquinho preso ali no bulbo, mas ele não está sendo mais nutrido, ele está só paradinho ali. Ele já cresceu, né? E eu vou ter por último a fase telógena, que é a fase do desprendimento e da queda desse fio, né? Então esse fio ele nasce, né? Ele cresce na fase anágena, ele fica estagnado ali na catágena e ele tem a sua queda na fase telógena, tá? Um ciclo completo, ele pode durar de 21 a 90 dias, vai depender muito da pessoa, né, do organismo, varia muito de pessoa para pessoa. Pode perder, né, suas extensões em 4 a 5 semanas. Então, se eu fiz uma extensão na minha cliente, de 4 a 5 semanas, ela não vai ter mais nada, né, do que foi colocado ali. Por quê? Porque ela teve toda a queda daqueles fios e o que eu coloquei em cima, os cílios fake, vai cair juntamente com o fio natural, né, que essa é a forma correta, né? Por isso, se faz necessário, a gente está fazendo a manutenção de 3 a 4 semanas para estar preenchendo os fios que foram caindo, né? Já que diariamente a gente vai perdendo de 2 a 5 fios naturais. Então, essa queda, ela é uma queda normal, né? É natural do fio, tá? A fase anágena, ela dura mais ou menos de 30 a 45 dias, né? É uma fase ativa desde quando o pelo ali ele surge e tem todo o seu crescimento. Então, ela demora mais um pouquinho. Querendo ou não, é a melhor fase para mim estar aplicando a minha extensão. Por quê? Porque vai demorar mais, né, a cair esse fio. A extensão vai durar mais. A fase catágena, ela já dura ali de 15 a 20 dias, né? Que também é uma fase legal para mim estar fazendo, tá pegando um fio e tá colando a extensão, tá? E a fase telógena, que é a fase de queda, ela vai durar na faixa de uns 3 dias, né? É uma fase mais rápida. Só o que acontece? Os meus fios, eles não nascem todos ao mesmo tempo, eles não caem todos ao mesmo tempo, senão a gente ia ficar sem cílios por um tempo, né? Alguns estão numa fase, outros estão em outra fase, né? Acontece às vezes a cliente está com mais fios na fase telógena, ela vai achar que naquele período, né, ela vai achar que o procedimento não possa ter sido bem feito, né, mas pode acontecer, tá? Assim como às vezes ela pode estar na fase catágena, de anágena para catágena, e o fio dela a extensão dela vai demorar um pouco mais a estar caindo ali, né? Então, ela já vai achar, né, que foi um procedimento melhor e tal, tá? Mas isso é até um ponto para a gente estar explicando para a cliente como ocorre o tempo, né? Que às vezes a mulher ela tá passando por alguma coisa, que ela tá numa fase telógena da maioria dos fios, então tá tendo queda mais excessiva de pelos e de cabelos, né? Então pode estar acontecendo isso também, tá? E dentro das fases do pelo, a gente tem uma fase que é a anágena, que é quando o pelo ele tá muito pequeno ainda, né? A gente chama esses pelos, nesses cílios, de baby lashes, que são uns cílios muito pequenos, né?
E aí, nesses cílios, a gente não pode estar colando a extensão, porque ele vai estar pesando muito para o tamanho daqueles cílios e pode estar prejudicando ali a fase de crescimento dele, certo? Pode passar. Pode passar. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o isolamento, né? Que é uma das partes do meu procedimento, que eu digo que ela é 50% do meu procedimento, né? Por quê? Porque o isolamento, ele vai dizer se a extensão está bem aplicada, ele vai dizer se a extensão está sendo saudável para os meus fios, porque tudo vai depender de eu fazer um isolamento perfeito. Se o meu isolamento estiver perfeito, eu não vou estar usando nada, né, para os cílios da minha cliente, tá? E o que é esse isolamento, né? O isolamento é quando eu consigo colar um fio, ou nas outras técnicas, né? Mais de um fio sobre o fio natural e que eu não colo nenhum que está do lado dele. Então, eu tenho exatamente que isolar somente aquele fio, deixar ele ali no meio da minha pinça e vir com o sintético colando em cima dele, dando o tempo da cola para que não cole nos cílios do lado, né? Por que isso? Porque esse isolamento ele tem que ser tão perfeito. Porque se eu colo um fio sintético em cima de 2 fios naturais, e esses fios naturais, cada um vai estar em uma fase de crescimento diferente, por exemplo, o primeiro fio que eu colei, ele está no início da fase catágena, ele está ali estagnado, né? Ele ainda vai passar 20 dias para ele entrar na fase telógena. O segundo fio, ele está na fase telógena. Daqui a 3 dias ele vai cair. E aquele fio que está na fase telógena, quando ele for cair, ele vai puxar o meu fio que ainda não estava pronto para cair, né? Isso pode causar falha nos cílios da minha cliente. Então, o isolamento, tanto para uma extensão ficar bonita, como para a saúde do fio da minha cliente, ele é importantíssimo, tá? Ele tem que ser bem feito. Aí eu tenho umas dicas para o isolamento, né? Ó, certifique-se, né, de que o fio não está colocado, né, no outro, então tem que ser somente um fio. Isso faz com que o resultado seja mais natural, que a cliente não se sinta incomodada, porque também quando a gente cola um fio sintético em mais de um fio natural, ele vai pesar, o excesso da cola também pode estar prejudicando nessa hora, vai pesar e vai doer, né, o olho da cliente. Lembre-se que no procedimento, quanto menos, né, mais. A aplicação da cola também, né? Quanto menos eu exagerar no excesso de cola, menos irritação eu posso estar passando para o cliente, como também a questão de estar machucando, né? Vai ficar dolorido. É extremamente importante que a cola ela não encoste na pele, né? Como eu já falei, pois é uma região muito sensível e a cola é um produto muito forte, né? Continue aplicando o fio um a um até terminar todo o procedimento. Após o término, a gente tem que verificar se os fios superiores não estão colados nos fios inferiores do olho também, né? Porque pode acontecer, mesmo a gente aplicando o pad direitinho antes do procedimento, pode acontecer, né, de estar aí colando o fio superior no inferior. E na hora da cliente abrir o olho, né, isso vai machucar bastante o olho dela. Agora a gente vai ver um pouquinho. Pode passar. Pode passar. A gente vai ver um pouquinho sobre o segundo ponto, né? Depois que eu faço o meu isolamento, que ele tem que ser perfeito
perfeito, eu também tenho que fazer a acoplagem perfeita, que é quando eu vou pegar o fio fake e inserir em cima do fio natural. Por que essa acoplagem ela tem que ser perfeita? Como a gente está vendo aí, a forma correta da acoplagem, né, na foto. Porque se ela ficar só metade do fio, esses cílios ele vai cair, né? E a cliente não vai gostar muito, né? De ter essa queda rápida desse fio, né? Então, a gente tem que fazer essa acoplagem de modo certo para que essa extensão ela dure o tempo que ela tem que durar. Ela só vai cair ali quando o fio tiver que cair, quando ele estiver na fase telógena dele, que ele decide cair de forma natural. E não por mau procedimento, né? Porque eu colei só a pontinha do fio, porque eu apliquei pouca cola, né? Então, eu tenho que fazer essa acoplagem perfeita. Então, o segundo passo para que eu esteja realizando a minha extensão perfeita é fazer essa acoplagem também ser perfeita, tá? Pode passar. E agora o terceiro ponto, né, é o mapping, né? O mapping, ele nada mais é do que um mapeamento que eu faço seguindo primeiramente as técnicas do visagismo, né? Que eu vou estar observando o olho da minha cliente e após isso eu vou estar escolhendo o mapping perfeito para o olho da minha cliente, o tipo de olho da minha cliente, tá? Atualmente, a gente tem 3 mappings que são os mais utilizados, né, dentro da extensão de cílios, que é o gatinho, o esquilo e o boneca. E cada um deles eu vou estar utilizando para um tipo de olho diferente, né? Então, o mapping gatinho, como já foi passado para vocês em sala de aula, né? Ele é mais para olhos caídos, né? Ou olhos mais fundos, mais profundos. Por quê? Porque ele vai levantar esse olhar, né? Ele vai ser um mapping que vai ajudar a levantar o olho da minha cliente. O esquilo, ele já é um mapping que ele foi feito para olhos grandes, né? Aquelas pessoas com espaço de pálpebra grande. E ele vai ser um mapping que ele vai fazer a moldura desse olho para que não aumente mais, né, o olhar da minha cliente. E tem o boneca, que é o mais conhecido, né, que ele é o mapping utilizado para olhos pequenos, que ele vai abrir o olhar, vai separar também um pouco mais o olhar, e ele é utilizado, né, é muito pedido também pelas clientes, porque elas gostam muito desse mapping, né? Mas a gente tem que ver dentro do visagismo qual mapping vai ficar melhor na minha cliente, tá? Mas eu sempre falo, às vezes é uma cliente que ela tem um olho pequeno, que ela tem um olho grande, mas que ela não quer, ela quer ainda deixar assim maior, né? Ela quer fazer aquele mapping para mostrar que ela colocou os cílios e ela quer vir com um mapping boneca, ainda vai dar uma moldura que vai deixar o olho dela com peso, né? Vai deixar um pouco maior. Dependendo da cliente, se for um cliente com muita personalidade, que tem um estilo, né? Aquela cliente já usa uma unha grande, que já usa um aplique no cabelo, que ela gosta dessa extravagância, a gente pode conseguir fazer um mapping desse. Então, vai depender muito do estilo da cliente, né? Mas a gente tem que sempre que respeitar o que cairia melhor para ela. Então, isso vai de uma conversa. A gente vai conversando com a cliente e vai vendo ali qual o melhor mapping que a gente vai estar utilizando, né? No caso dela, certo? Pode passar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o adesivo, né? O adesivo, ele nada mais é do que a cola que a gente usa dentro do nosso procedimento, que também é de extrema importância, né? É um dos materiais mais importantes que a gente tem dentro da nossa extensão, né? Conhecido vulgarmente como cola, né? Porque é a nossa cola, mas dentro da extensão a gente chama de adesivo, né? Sendo um dos mais importantes, né, na extensão,
a gente precisa conhecer tudo sobre a cola que a gente utiliza ali dentro da nossa extensão, né? Até o local que a gente aplica a nossa extensão, ele vai estar influenciando sobre o nosso adesivo, né? Então, a temperatura e a umidade que a gente vai trabalhar no nosso ambiente, ele vai estar interferindo diretamente sobre a nossa cola. Por quê? Né? Porque essa cola, ela, em lugares muito úmidos, ela vai cristalizar por fora. Então, a gente vai perder muita cola durante o procedimento, tá? E ela vai estar cristalizada ali só por fora por conta da umidade, né? Então, quanto mais seco o ambiente, melhor. Por isso que ambientes com ar-condicionado, eles são mais indicados para a gente estar fazendo a aplicação, né, das nossas extensões, né? E falando um pouquinho sobre os componentes que eu tenho nessa cola, né? Eu vou encontrar aí o formaldeído, o carbon black, né, que é o pigmento, por isso que essa cola é tão preta, né? Ela é bem escura. O polimetacrilato de alquilo, que também é um componente super forte que a gente vai ter. E o metilciano acrilato, que ele não pode faltar, tá? Que é ele que faz com que essa cola ela também seque muito rápido, né? Porque a gente sabe que a nossa cola, ela vai estar secando aí em até 7 segundos, né? Isso a cola iniciante. Quando é uma cola mais avançada, ela vai estar secando em 1 segundo, é muito rápido, né? De 1 a 3 segundos. Então, vai depender do tipo de cola que eu já estou utilizando, tá? Não existe uma cola perfeita, né? O que pode funcionar para o profissional é a que vai atender aos critérios, né? Mas a gente tem algumas marcas que são mais conhecidas no mercado, né? Que a gente já utiliza aí. O melhor é a gente ver os componentes, né, dessa cola. E esses que eu coloquei no slide para vocês é o que a gente precisa aí ter para uma cola para ela ser adequada, né? Para ela ser uma cola boa, mas ela realmente vai ser uma cola bem forte. Aí eu vou deixar umas informações para vocês estarem se baseando, né? Para estar escolhendo melhor o tipo de cola, né? Então, o gás que ela exala, se for muito ou pouco, né? Por quê? Porque incomoda muito na hora da aplicação. Se esse gás for muito forte, o olho da gente vai ficar ardendo muito, né? Então, não é legal durante o procedimento que dura tanto tempo, pode levar até 3 horas, a cliente está todo o tempo com o olho ali ardendo e a gente tem que estar colocando no mixer para estar estabilizando, para estar cristalizando, tirando esse gás, né? Então, o gás que ela exala, a gente tem que saber se é muito pouco, assim como o odor, né? Para ver se para cliente e para a gente também, se o odor dessa cola ele não for muito forte, né? O melhor é que ele seja um pouco mais leve. A viscosidade, quanto mais líquida a cola, ela está no seu melhor estado, tá? Então, se você comprar uma cola que ela já vai estar um pouco densa, essa cola não tá legal. O melhor é que ela seja uma cola mais líquida, tá? A secagem também, né? Tem cola que seca em 1 segundo. Então, essa cola ela vai ser para um profissional, para uma pessoa bem mais experiente. Para quem está iniciando no nível intermediário, a gente vai ter colas que secam de 3 a 5 segundos, né? Ou até 7 segundos, tá? Mas de 3 a 5 segundos já é um tempo bom, né? Para a gente estar aí pegando uma cola mais ou menos que seque nesse tempo. Claro, também a gente tem que observar, né, a fixação, pois colas mais fortes ela tendem o que a resistir por mais tempo, né? Então, para não ter ali uma queda, né, do fio, sem que seja com a queda natural do meu fio natural, né? Então, é importante também ver a fixação dessa cola. 24 horas, ele é o tempo de cristalização de qualquer cola, é o tempo que ela vai secar por completo.
E é por isso que a gente pede para que a cliente não molhe a extensão nas primeiras 24 horas, porque até então a cola dela não vai ter secado. Ela pode estar cristalizada por fora, né? Ela seca por fora. Por quê? Por conta da umidade do ambiente. Mas por dentro ela não vai estar seca. Então ela tem que passar essas primeiras 24 horas sem molhar as extensões para que não ocorra a queda, né? Por conta aí que a cola ainda não estava totalmente seca, tá? Pode passar. E aqui a gente vai ver algumas contraindicações, né? Porém, tudo vai depender do cuidado que a cliente tiver em casa. 50% do trabalho é dentro de cabine, 50% é com a cliente em casa, né? Ela tem que ter muito cuidado com as extensões, na hora de lavar, na hora de estar penteando essas extensões diariamente, a forma como ela dorme, né? Não pegar sol demais em excesso. Então, tudo vai estar influenciando para a durabilidade aí das minhas extensões, né? Então, aqui as contraindicações já vai ser pessoas que têm muita sensibilidade nos olhos, o olho muito seco, com excesso de lágrimas, porque com excesso a, a, a cola não vai ser eficaz, né? A lágrima é muito ácida, então ela vai estar ali, você vai estar tentando colar e vai ficar caindo. Então, nesses casos, é bom a gente estar evitando fazer as nossas extensões, né? Pessoas que fazem uso de lente de contato. Júnior! Júnior! Pessoas que fazem uso de lente de contato, né? Quando for fazer alongamento, procedimento, sempre pedir para a cliente tirar, né? Para não correr o risco de cair cola, né, na lente da cliente e estragar totalmente a lente da cliente, tá? Então, ter esse cuidado também. Pode passar. Alergia a maquiagem, esmalte, tintura de cabelo. Geralmente as pessoas que têm esse tipo de alergia, elas podem ter alguma reação alérgica à cola, né? Já que nesses produtos tem os mesmos ativos ou alguns ativos que eu vou estar encontrando dentro da minha cola. Então vai ser altamente, né? Vai ser alérgica, né? Então ela pode também ter uma reação ali, tá? Sempre fazer o teste de alergia, né? Pegar a cola e aplicar um pouquinho na pele da cliente para ver se ela vai ter alguma reação antes, né? O maior perigo de se colar cílios postiços, interícios, tufos, né? O fio a fio, é a cola, né? Então, é um dos maiores perigos que a gente tem, porque é o produto que ela vai ter mais química ali, que ela pode dar uma alergia ou pode causar alguma coisa, né, ao olho da cliente. Mas se for bem aplicado, não tem problema nenhum. Nunca fazer nenhum dos procedimentos em caso de cirurgia muito recente. Então, fez alguma cirurgia recente, o ideal é que aguarde os 45 dias após a cirurgia para estar fazendo qualquer procedimento. Pode passar. Pode passar. Obrigada. Não lavar o rosto até 24 horas depois do procedimento. Então, aqui já são os cuidados que a gente deve ter, que a cliente deve ter em casa com a extensão dela, né? Então, não lavar o rosto 24 horas depois, para quê? Para não ter interferência sobre o adesivo, né? A cola ainda não vai estar por completo seca, então a gente tem que ter esse cuidado. Evitar coçar e pressionar os olhos, né? Isso durante toda. Enquanto tiver com a extensão, a gente vai ter que ter esse cuidado, né? Tem que evitar. Banhos quentes, sauna, permanência em ambientes úmidos e quentes também podem amolecer a cola, tá? Isso aqui nos primeiros dias após a extensão, a gente é bom evitar. Máscara de cílios não pode utilizar, porque como é que vai remover? Se remover, pode cair também as extensões.
Curvex também não pode, não é indicado, ele vai modelar, né? Então, na verdade, o cliente nem precisa estar aplicando o Curvex. Evitar a exposição ao sol, vapor, piscina, praia, logo após o procedimento, tá? Então, nos primeiros dias, é bom estar evitando. Pode passar. Riscos à saúde, né? Epilepsia. Então, com epilepsia, a gente tem que evitar. Por quê? Porque a gente segura uma agulha muito fina na mão. Se de repente um cliente desse ele tem um ataque que a gente não sabe, né? Em que horas pode acontecer, é perigoso porque a gente segura duas pinças finas na mão, né? Tireoide ou clientes que fizeram bariátrica há pouco tempo, eles vão estar com perca de pelos muito grande. Então, tanto os cílios vai estar fragilizado para a gente estar colocando peso em cima, como aqueles cílios ele pode estar caindo, está tendo uma queda excessiva, né? Então, também não é tão indicado a gente estar fazendo. E clientes com blefarite não pode fazer extensão, tá? O que é a blefarite? A blefarite ela é uma inflamação, né? Que ela ocorre ali na região próxima aos cílios, tá? A gente, no caso desses clientes, fica parecendo assim umas caspas, né? Mais inflamadas. E no caso desse cliente, a gente não pode também estar fazendo, né? Esse tipo de procedimento, certo? Pode passar. Aqui a gente vai voltar para ver um pouquinho de visagismo, né? O conceito de visagismo aplicado à estética, né? Quebra os rígidos padrões de beleza, dando lugar à valorização de cada pessoa, que deve ter uma imagem criada baseada em particularidades únicas para formar um todo harmonioso e belo, tá? Então, a partir disso, a gente vai ter os nossos mappings, né? Para a gente estar realizando a partir do visagismo que a gente vai fazer, seguindo o formato de olho de cada cliente. Pode passar. E aí eu vou deixar para vocês uma atividade que é para vocês criarem um mapping para 4 tipos de olhos diferentes, tá? Eu quero que vocês criem um mapping e mandem depois no grupo da gente. Um mapping para olhos pequenos, um mapping para olhos grandes, pode passar. Um mapping para olhos caídos e um mapping para olhos fundos, tá? Então, vocês vão escolher entre os 3 mappings que a gente falou, que a gente já viu também, já praticou dentro de sala de aula, e vocês vão fazer nesses 4 tipos diferentes de olho, né? E vão estar mandando lá para o grupo, certo? Pode passar. Bom, gente, é isso então, né? A gente viu aqui uma revisãozinha do que a gente já viu em sala de aula, né? Eu espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas. E o que vocês ainda tiverem de dúvida, vocês podem estar colocando lá no grupo para a gente estar trazendo ainda, né? Dentro aqui dessas nossas aulas mais teóricas, né? Essas aulas online, tá? E eu deixei o meu contato também para quem precisar, pode estar indo lá no Instagram, pode estar indo no privado para estar tirando alguma dúvida, tá? E até próxima semana que a gente vai estar aí com mais aulas, né, para vocês. E eu espero que todas estejam online, né, para a gente estar fazendo uma interação bem legal nas nossas aulas, certo?